tudo bem? Vamos hoje fazer uma revisão sobre tudo aquilo que nós já estudamos. Nossa prova está próxima. Vamos aqui fazer esse breve resumo daquilo que já foi passado, tanto no material como na videoconferência, ok? Então vamos lá. E para você que perdeu a videoconferência, aqui está o conteúdo que foi aplicado nas aulas. O que nós estamos falando? Nós estamos falando do Código Civil. Estamos estudando sobre os direitos da personalidade. O que nós vimos? O que é personalidade? A personalidade é tudo aquilo que está inerente a mim como pessoa. Então, o que seria? O meu nome, a vida, a imagem, a minha honra, está tudo inerente a mim, pertence a mim. Então, eu falo que isso são os direitos da personalidade que precisam ser respeitados. A lei, ela me protege com relação a qualquer coisa que venha ferir os meus direitos da personalidade. Não só enquanto vida, mas uma pessoa que faleceu, ela também tem que ser respeitada, porque se alguém ferir o direito daquela pessoa, né, nós chamamos do decujus, aquela pessoa que faleceu, ela precisa ser respeitada. Ninguém pode ofender a honra daquela pessoa ou a imagem daquela pessoa ser ferida. Ela também é protegida pela nossa lei, ok? Então vamos lá. O Código Civil diz que a personalidade, deixa eu pegar aqui o Código Civil. A personalidade civil da pessoa, ela começa do nascimento, com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro, ou seja, se os direitos da personalidade eles vão iniciar com a vida, mas quando a criança ainda está no ventre, ela também é protegida por lei, ela tem resguardado o direito à vida, por isso que não é permitido o aborto. O aborto ele não é permitido no nosso país, nós temos apenas exceções que o Código Penal traz, que seria as duas exceções, que é no caso quando gera o risco à mãe, que nós temos aqui o aborto sentimental, e o aborto necessário, quando gera o risco à vida da mãe. E nós temos o aborto sentimental quando ele está vinculado ao caso de estupro. Então, no caso de uma pessoa que sofreu um estupro, ela poderá, sim, optar pelo aborto. Nós temos um caso decidido pelo uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que se tornou jurisprudência, a qual a criança anencéfala, ela poderá sim, já comprovado cientificamente, que ela não consegue sobreviver, então nesse caso pode ser interrompido. Fora isso, o aborto ele é proibido, ou seja, então em uma gestação, a criança, na concepção, aquele feto, ele tem resguardado sim os seus direitos, ok? Mas para a personalidade, o código diz que a personalidade civil se inicia o quê? Com vida, com nascimento, com vida, ou seja, eu tenho todos os meus direitos da personalidade a partir do momento que nasce com vida. E esses direitos, o próprio código traz que ele tem os atributos. Quais são esses atributos que esses direitos têm? Que eles são intransmissíveis, irrenunciáveis e ilimitados. Só que, além de serem intransmissíveis, irrenunciáveis e ilimitados, nós temos outros atributos que a doutrina traz. Professor, o que é doutrina? A doutrina são exatamente os juristas que estudam sobre aquele conteúdo, sobre aquela matéria que está na lei e traz de uma forma mais abrangente, a qual nós podemos entender melhor como a lei ela é aplicada no nosso país. E quais são esses tipos de atributos que foram tragos juntamente com os direitos da personalidade, dado pelo Código Civil? O Código Civil diz que ele é intransmissíveis, irrenunciáveis e ilimitados. Isso está exatamente no artigo, deixa eu abrir aqui, no artigo 11
no artigo 11 do Código Civil, que diz assim: com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo no seu exercício sofrer limitação voluntária. Ok, aqui eu tenho os 3 atributos. Os outros atributos são dados de que forma? São absolutos, eles são extrapatrimoniais, são imprescritíveis, são impenhoráveis e são vitalícios. Ou seja, dentro desses atributos da personalidade, eu não posso abrir mão, eu não posso renunciar. Todos têm que respeitar esses direitos que eu tenho da personalidade. Ele não tem valor, não tem como, extrapatrimonial, não consigo mensurar quanto que vale a minha imagem, quanto que vale o meu nome, quanto que vale a minha vida. Não tenho como mensurar. Então, esses direitos da personalidade, que são intrínsecos à pessoa, ele tem todo está vinculado à questão da própria dignidade da pessoa humana. É aquilo que eu necessito, que faz parte de eu me identifico. Esses direitos da personalidade me protegem. Então, todos esses requisitos, esses atributos que são descritos, né, pela própria doutrina e pela própria lei, ela traz exatamente essa proteção. Ou seja, vamos lá, vamos fazer uma análise aqui do que nós já vimos, mas recapitulando exatamente porque quem perdeu as aulas. Eu falo que é intransmissível exatamente porque eu não posso transmitir para ninguém. Exemplo, meu nome. Não, eu não quero meu nome, eu quero transmitir meu nome para alguém. Posso? Não, eu não posso. Eu não posso transmitir isso para ninguém. Eu falo que ele é irrenunciável. Ele é irrenunciável porque eu não posso abrir mão. O direito à vida, eu não posso abrir mão do direito à vida. Então, esse tipo de direito, ele é resguardado pela própria Constituição. Nós temos também a questão, outro atributo, desculpa, que ele é ilimitado. Os direitos da personalidade são ilimitados exatamente por quê? Porque eu não consigo quantificar, são inúmeros. Olha o tanto que a doutrina trouxe. O código trouxe 3. Irrenunciável, intransmitível e ilimitado. E aí veio a doutrina e cada dia pode estar trazendo um novo. Então eu não consigo limitar quantos atributos serão necessários para os direitos da personalidade. Pode surgir novos? Pode surgir. E mais uma coisa, todos têm que respeitar esses direitos, ok? Eu falo que eles são absolutos. Quando eu falo que eles são absolutos, por quê? Porque atinge todas as pessoas. E outra coisa, todas as pessoas têm que obedecer, têm que respeitar, têm que entender que não pode difamar alguém, e se difamar vai ter uma punição quanto a isso. Então, eu falo que eles são absolutos. Outro termo também, outro atributo que é dado aos direitos da personalidade, que eles são extrapatrimoniais. Os direitos da personalidade estão inseridos numa esfera que não tem valor econômico. Eu não consigo mensurar quanto vale o meu nome, quanto vale a minha imagem, quanto vale, vamos colocar aqui, a minha honra, né? Como seria esse valor? Não tenho como mensurar. Isso a gente vai ver lá em responsabilidade civil, que quando isso é afetado, inclusive a gente chama de dano imaterial ou conhecido também como dano moral. Por quê? Porque está afetando a minha honra, a minha imagem, e eu não tenho como mensurar valor para isso, certo? Nós temos também que ele é impenhorável. O que seria impenhorável? Impenhorável é que não tenho como dispor dele, né, de forma patrimonial, não há essa valoração econômica. Não tenho como, da mesma forma que nós falamos de extrapatrimonial, que não há, né, não tem como mensurar o valor, aqui também ele é impenhorável. Não há como, eu vou num local que fazem penhora, porque, por exemplo, se eu precisar penhorar, vou penhorar minha aliança, eu vou levar para um local, receber um dinheiro, né, com relação àquela
minha aliança, no momento estou passando por algumas dificuldades, se eu posso penhorar aqui, depois eu venho pagar, sim, tudo bem. Já ouviu falar com relação à penhora? Você vai lá, penhora algo de valor seu, e se você não pagar a dívida, aquilo fica como o próprio pagamento. Os direitos da personalidade não pode ser penhorado. Eu não posso chegar lá e falar, pega a minha honra, e aí o senhor me dá um valor, se eu não conseguir pagar, o senhor faz o que o senhor quiser com a minha honra? Não, eu não posso fazer isso. Por quê? Exatamente porque eles são impenhoráveis. Eles também são indisponíveis, não posso dispor. Por exemplo, direito à vida. Uma mãe está com um filho doente, vai para o hospital e fala, olha, meu filho precisa de um transplante de coração. Como eu tenho o mesmo sangue que ele, tira o meu coração e coloca o coração, troca, né? Dá meu coração para ele. Pode fazer isso? Não pode, porque ele é indisponível, não posso dispor dos direitos da personalidade. E outra coisa também que ele é imprescritível. O que seria imprescritíveis? Os direitos da personalidade, eles não podem ser porque eles podem ser exercidos a qualquer tempo. Não se pode retirar os direitos da personalidade por não ter sido exercido. Exemplo, uma pessoa nasceu num lugar, né, no meio de uma mata, e ali ele viveu por muitos anos. Aí, esse local, que era muito humilde, no meio de um mato, não tinha nada perto, não tinha cartório, não tinha nada. Essa pessoa, depois de uns 10 anos, essa família saiu desse local e foi para uma cidade grande. Chegando lá, eles não tinham registro, ninguém tinha identidade, CPF, não tinha nada. O que pode acontecer com essa pessoa? Como ele não foi registrado quando ele nasceu, ele perdeu o direito de ter o seu registro? Jamais. Por quê? Porque os direitos da personalidade, porque isso compõe o direito ao nome, ele é imprescritível. Então, a qualquer tempo, você pode se beneficiar, utilizar esse direito. Então, a pessoa vai no cartório e vai se registrar. Ah, que dia que você nasceu? Ah, não sei, mas ali será feito uma análise, qual é a idade provável, e aquela pessoa terá sim o seu registro, porque isso faz parte dos direitos da personalidade. Ele precisa ter um registro, ele precisa ter um nome, né? Ele precisa ter o seu sobrenome, e isso ele pode utilizar assim quando ele quiser. Ou seja, não que uma pessoa não tenha que fazer o registro, ela tem, mas nesse caso que eu estou citando como exceção, é uma pessoa que depois de muitos anos ele conseguiu reaver um direito que ele tinha, exatamente por ser imprescritível, não prescreve. Independente do prazo, ele pode sim utilizar desse direito, ok? E eu falo que ele é vitalício. Por que ele é vitalício? Ele é vitalício exatamente por quê? Porque acompanha a pessoa desde quando ela nasce até quando ela morre. E depois que ela morre, ela continua ainda tendo alguns direitos, sim. Exemplo, a pessoa do nascimento até, né, o óbito, ela vai ter todos os seus direitos resguardados. Faleceu, a imagem, a honra, a memória daquela pessoa tem que ser respeitado e obedecido, ok? Então vamos lá, dentro dos direitos da personalidade, nós vimos todos os atributos, bem simples, né? Nós vimos também com relação aos tipos de direito que nós temos, que é a vida, o nome, a imagem, a integridade física. Ninguém pode bater no outro de qualquer... vai lá, bate na pessoa. Não. Todos esses direitos, eles são resguardados. A liberdade, a autoria. Você escrever um livro, aquele livro é seu. Aquela história daquele livro pertence a você. Ninguém pode pegar a sua história e publicar se aquilo ali já tem uma autoria, que também faz parte dos direitos da personalidade, ok? Então vamos lá, com relação aos direitos da personalidade, o que eu preciso entender? Que é inerente a mim como pessoa, que ele inicia a partir do nascimento com vida, mas é resguardado os direitos do feto, né,
concepção, certo? Outra coisa que eu preciso entender, os atributos que são dados aos meus direitos da personalidade, que é exatamente o que o Código Civil traz, que ele é intransmissíveis, ele é irrenunciável e que ele é ilimitado, ok? Mas nós temos também os outros atributos, que são absolutos, extrapatrimonial, impenhorável, imprescritível e vitalício, ok? Vamos voltar agora e falar agora a questão da responsabilidade civil. O que é a responsabilidade civil? A responsabilidade civil já é o segundo tema que nós estudamos e está todo o material disponível lá no Delta. Deixa eu só abrir aqui para a gente fazer essa revisão. O que eu preciso saber do que seria a responsabilidade civil? A responsabilidade civil, ela está ligada que todas as vezes que eu gerar um dano a alguém, eu preciso ressarcir. Ou seja, foi gerado um dano a uma pessoa, aquele dano será ressarcido. De que forma? Eu bati no carro de alguém. Aquela pessoa, ela gerou um dano. Foi culpa dela? Não, não foi culpa dela. Foi culpa minha. Então, eu prejudiquei o patrimônio daquela pessoa. Então, eu preciso ressarcir. Quando eu pago por aquele conserto, ou, nossa, estragou muito, não tem jeito, vai ter que comprar outro carro. Então, eu vou ter que pagar um novo carro para aquela pessoa. Ou, nossa, não existe mais daquele carro, vamos tentar fazer um semelhante, comprar um semelhante. Então, quando eu faço isso, eu atuo assim, eu estou reparando um dano material. Por que é um dano material? Porque o dano material, eu consigo mensurar um valor. Eu consigo saber qual é o valor que eu gastei naquele patrimônio da pessoa. Era o carro dele. Quebrei o celular de alguém, vou ter que ressarcir aquela pessoa. Vou ter que comprar um celular, vou ter que mandar arrumar. De alguma forma, eu preciso sanar aquele prejuízo que ocorreu, certo? Então, eu falo que eu estou ressarcindo, a minha responsabilidade civil é relacionada a um dano material. Mas vamos supor que a pessoa nesse acidente machucou, teve que ir para o hospital. E aí tem a conta do hospital. Eu consigo mensurar quanto que custou o hospital? Tomou remédio, engessou? Sim, tudo que tem preço, que eu consigo mensurar valor, eu falo que é um dano material. Mas vamos supor nesse exemplo que a pessoa, ela teve um abalo emocional muito grande, gerou traumas por causa da batida e emocionalmente ela ficou abalada. Eu demorei a arrumar o carro, gerei transtorno para aquela pessoa, ela não pôde mais trabalhar por causa, que demorou a consertar o carro porque eu demorei a agir. Ela me ligava, eu não atendia, eu demorei a pagar. Fiquei enrolando a pessoa, chateando a pessoa. Tudo isso que é feito, que abala o íntimo da pessoa, não é um mero aborrecimento. Mero aborrecimento, não tem problema, todo mundo passa por mero aborrecimento. Mas quando aquilo afeta de forma que a pessoa venha gerar transtornos, incômodo, frustração, eu tenho que ressarcir esse tipo de dano também. Ou seja, além do dano material, que é o carro que eu estraguei, que eu vou ter que pagar, toda chateação, toda frustração, tudo aquilo que a minha omissão na atitude gerou àquela pessoa, eu vou chamar de dano imaterial. Por quê? Porque eu não consigo mensurar. Como é que um aborrecimento, uma frustração vai gerar um valor? Não tem como, Então, eu falo que eu gerei um dano imaterial àquela pessoa.
conhecido também, né, no mundo jurídico como dano moral. E esse valor ele precisa ser ressarcido pela pessoa. Por quê? Porque ela frustrou a pessoa, gerou prejuízos internos naquela pessoa. Então aqui eu falo que são danos imateriais. Eu consigo mensurar quanto que eu vou ter que pagar porque a pessoa está com vários problemas emocionais agora pelo prejuízo que eu dei? Eu não tenho como mensurar. Mas o juiz, a lei, ela trouxe essa proteção exatamente para resguardar as pessoas dentro dos seus direitos da personalidade. Ou seja, foi ferido a parte íntima da pessoa. E aquilo tem que ser ressarcido. Aquilo eu chamo de o dano imaterial. Então, tudo aquilo que eu mensuro o valor, eu falo que é o dano material. O que eu não consigo mensurar valor, mas gerou prejuízo, eu falo que é o dano imaterial, ok? Dentro desse dano, dessa responsabilidade, a gente precisa entender o seguinte, que toda vez que gerar um prejuízo a alguém, eu preciso ressarcir, ok? Eu vou estar gravando agora um próximo vídeo que nós vamos estar falando sobre o grau de parentesco, que é o nosso terceiro tema desse trimestre, certo? Nós vamos especificar, relembrar aquilo que nós já vimos, o que seria o grau de parentesco, né? O que seria a linha reta, a linha colateral, quem compõe os graus, né? Primeiro grau, segundo grau, os colaterais, como é que funciona. E no próximo vídeo vocês estarão assistindo, ok? Então, com relação a direitos da personalidade e responsabilidade civil, vocês leiam o conteúdo que foi enviado para vocês e qualquer dúvida podem enviar para mim, ok? Um abraço, até a nossa próxima aula. Tchau!